Hoje vamos conhecer uma abordagem da área da saúde fundamental na qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas, os cuidados paliativos. E você vê agora no Opção Saúde. E para falar sobre esse assunto muito delicado, mas de grande importância, nós recebemos aqui em nosso programa a oncologista, doutora Nara Saad, que é especialista em cuidados paliativos, né, doutora? Isso. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, então para a gente começar, até para o pessoal de casa entender um pouquinho mais sobre esse assunto, o que são os cuidados paliativos? Na verdade, cuidados paliativos é uma forma de se abordar a doença. Eu trabalho com pacientes com câncer, mas isso pode ser aplicado para pacientes com AIDS, para pacientes com doenças cardíacas, para pacientes com doenças neurológicas, para qualquer tipo de doença. Onde, na verdade, o foco do cuidado é a qualidade de vida, né? E a gente vai trabalhar em cima disso sempre, em cima da qualidade de vida do paciente e da família, né? Tão importante quanto o paciente para a equipe de cuidados paliativos é a família. E a gente vai sempre abordar pensando nos aspectos psicológicos, nos aspectos sociais, nos aspectos espirituais, para todos os pacientes que têm uma doença que a gente chama que ameaça a continuidade da vida. Então, para uma doença com um prognóstico de óbito. E qual é o principal foco de atenção dessa equipe? Na verdade, o foco de atenção é sempre o doente e não a doença, né? Porque a gente entende, na verdade, que todo ser humano ele tem uma história, ele tem direito a autonomia, a tomar decisões, a saber a verdade sobre o que está acontecendo com ele. Então, na verdade, o foco muito mais do que a doença é o doente. Legal. Agora, o primeiro conceito publicado pela Organização Mundial de Saúde de 1990 descrevia que o paciente deveria ser encaminhado ao serviço de cuidados paliativos quando o seu caso se tornasse fora da possibilidade de cura, né? O que mudou disso, né? Qual o melhor momento para encaminhar um paciente aos cuidados paliativos, doutora? Na verdade, o que mudou é que antes a gente falava doentes fora da possibilidade de cura, e com isso a gente entendia, na verdade, que eram pacientes na fase terminal, já com uma doença avançada. O que a gente sabe é que se os pacientes forem encaminhados para esse serviço de cuidados paliativos num primeiro momento, então, por exemplo, uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer de mama, com uma lesão única no osso, por exemplo, uma metástase única, às vezes essa paciente ela vai viver muitos anos. Então, é uma doença que ameaça a vida, né? Provavelmente, se ela for muito jovem, ela vai morrer desse câncer. Mas ela passa numa primeira avaliação e não necessariamente ela vai seguir com essa equipe de cuidados paliativos. Ela pode conhecer essa equipe, conhecer esse trabalho e se em algum momento, por uma questão social, por uma questão espiritual, por angústia ou por algum sintoma que não está muito bem controlado, ela sabe a quem recorrer, ela sabe que essa equipe existe. Então, na verdade, a gente acredita que o melhor momento para se encaminhar é no momento do diagnóstico. Não necessariamente ela vai acompanhar com essa equipe. Talvez na fase final, quando a doença já está bem avançada, sim, mas no primeiro momento ela só vai saber que esse serviço existe. Bom, e o que mudou na medicina em relação de avanços tecnológicos no que se refere ao cuidado do paciente? Na verdade, a gente perdeu muito no que se refere ao cuidar. A gente ganhou em tecnologia, a gente ganhou em diagnóstico, a medicina avançou muito, né? O ganho que a gente teve nesses últimos 50, 60 anos, a gente nunca teve na história toda da medicina. Só que com isso a gente perdeu muito do humanismo, da solidariedade, da compaixão. O médico ficou cada vez mais distante, porque antigamente a gente tinha esse médico de família, né? Ele conhecia toda a dinâmica daquela família, ele conhecia todas as pessoas daquela família, ele conhecia a rotina daquela família. Ele era um médico da família toda, né? Hoje a gente tem o médico especialista em mão, o médico especialista em rim, o médico especialista em pulmão. A gente tem muitos especialistas, mas talvez ninguém que olhe essa família como um todo, esse paciente como um todo, como um ser humano com história, né? Então, eu acho que no sentido de solidariedade, de humanismo, a gente perdeu. A gente ganhou em tecnologia, mas perdeu em cuidado. Acabou se tornando um relacionamento mais frio, né? Mais distante. Uma coisa muito mais técnica, né? E já numa fase muito mais avançada, quando talvez o paciente precise muito mais do médico junto dele, é o momento que o médico mais se afasta, né? Porque aí a gente já não tem muito mais o que oferecer no sentido de cura, e nesse momento, às vezes, o paciente acaba ficando sem a quem recorrer, porque está todo mundo muito focado em curar e muito menos em cuidar. E esse é um dos pontos que a equipe de cuidados paliativos também entra. Acho que a gente se esforça muito no cuidar.
em estar atento a essas necessidades, porque cada pessoa, na verdade, tem uma demanda, né? Alguns, a questão social é um pouco mais forte, outros a rotina da família é muito mais forte, é uma família que tem muito problema de relacionamento entre eles. Então, é nesse sentido que a gente vai tentar ajustar para melhorar o cuidado. Olhar individualmente cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua história, então não dá para generalizar na hora que você quer cuidar, você tem que cuidar de um por um, entendendo quem é aquele, quem é aquela família, como é aquela rotina, qual é a demanda, o que esse paciente precisa mais nesse momento. Essas coisas mudam conforme a doença vai avançando, as necessidades vão mudando, o que esse paciente vai precisar, o que essa família vai precisar. Então, a gente fala, o importante é avaliar, e a segunda coisa é reavaliar, e a terceira é avaliar novamente. Então, porque isso tudo vai mudando. Bom, durante o cuidado com o paciente, o tratamento, chega algum momento que alguns profissionais dizem que não há mais nada a se fazer. Como que a equipe de cuidados paliativos vê isso? Na verdade, a gente entende que sempre tem alguma coisa para fazer. Às vezes não tem mais nada que ser feito no sentido de curar uma doença, mas no sentido de cuidar, a gente sempre vai ter o que fazer, nem que seja estar perto. Segurar a mão, acolher no sentido de... A gente fala muito em palavras não faladas, né? Que o paciente se sinta acolhido pela equipe. Que ele saiba que tem alguém ali junto dele o tempo todo. Então, você sempre vai ter o que fazer. Quem já passou por essa situação na família entende a importância de saber que o médico, que a enfermeira está ali. As pessoas estão ali do lado, elas estão querendo ajudar, nem que seja apenas para estar do lado. A gente fala que esse mero segurar a mão, nessa situação, tem uma importância muito grande. Com certeza. Bom, e no próximo bloco, falar ou não falar ao paciente sobre o seu verdadeiro estado de saúde. Como o cuidado paliativo avalia isso? Você confere aqui no Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta e hoje falando sobre cuidados paliativos. E para nos esclarecer sobre esse assunto, recebemos aqui a oncologista Nara Saad. Bom, Nara, como é composta a equipe de cuidados paliativos? Quais são os profissionais que atuam? Uma equipe básica de cuidados paliativos é composta por uma enfermeira, um médico e uma assistente social. Mas, na medida do possível, a gente tenta agregar o máximo possível de profissionais. Então, que a gente tenha uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, alguém que trabalhe em musicoterapia. Quanto mais gente a gente puder agregar, alguém que faça parte de religião, um pastor, um padre, alguém que faça uma abordagem espiritual do doente. Então, quanto mais profissionais a gente agregar, mais rica fica a equipe. Tudo que possa trazer uma calma para esse paciente. E tratar os diversos aspectos do ser humano. Então, tanto a parte social, a parte psíquica, a parte espiritual, a parte médica. Porque a ideia é uma abordagem que a gente chama de multiprofissional. Diversos profissionais tratando todos os aspectos do ser humano. E a equipe, ela além de tratar diretamente, de cuidar diretamente desse paciente, ela também mantém um diálogo com a equipe que está tratando da doença desse paciente? Isso é fundamental. Na verdade, essas discussões de caso com uma equipe, elas são extremamente ricas para todo mundo que trabalha na equipe. Eu falo que em cuidados paliativos, todo mundo sabe fazer um pouquinho do que o outro profissional faz. Isso, para quem trabalha em saúde, é extremamente prazeroso. Então, assim, eu sei falar sobre nutrição, a nutricionista sabe falar sobre aspectos sociais, a assistente social sabe falar sobre cuidados de enfermagem, e todo mundo fala da área de todo mundo. Claro, a gente não é tão especialista quanto o outro especialista, mas a gente consegue discutir um paciente como um todo. Legal. Agora, nessa área que você atua, há uma preocupação muito grande em relação à dor. Qual a importância de se preocupar com a dor nesse momento? Na verdade, a preocupação é fundamental, né? Porque a dor em câncer, ela é uma experiência única. É diferente, por exemplo, de uma cólica de rim, de uma dor de cabeça, que é uma dor que, assim, em geral você consegue tratar. A dor de câncer é uma dor que ou ela dura poucas horas, ou ela dura várias horas, ou ela chega a durar um dia todo, ela dura períodos muito grandes. E não só a duração da dor é muito grande, mas a intensidade da dor é muito grande. E além das vivências que o paciente já tem além da dor, então de se sentir mutilado, desfigurado, emagrecido, tem alguns tumores que têm um odor muito forte, então ele já não consegue ter um convívio social adequado. Então, na verdade, não é só tratar a dor, a gente tem que tratar tudo isso que envolve a dor em câncer. E o tratamento, a gente fala que ele tem que ser extremamente eficaz
para o controle da dor, porque aí você consegue tratar os outros aspectos. Porque é muito difícil, por exemplo, você conseguir que um paciente consiga se alimentar se ele está com dor, ou que ele consiga sair de casa se ele está com dor. Então, o básico é tirar a dor, aí a gente vai tratar o resto. E qual a importância em cuidar de problemas psicossociais, espirituais nesse processo? Muito grande, porque, por exemplo, não é incomum, a gente tem, por exemplo, um pai de família, ele é o provedor dessa família, ele é o único que mantém a renda familiar e ele fica doente e para de trabalhar. E ele tem uma dor violenta e você entra com remédios fortes, você vai aumentando a medicação e você não controla essa dor. A hora que você senta com esse paciente e fala, o que está acontecendo? Como é que está na sua casa? Aí ele fala, olha, eu estou com medo de morrer porque a minha família não tem quem trabalha, meu filho é pequeno, a minha esposa não vai dar conta. E aí você põe uma assistente social na jogada, você vai buscar outras pessoas dessa família, você vai buscar outra forma de renda e aí você controla a dor dele. Então, assim, quando você aborda outros aspectos, normalmente você consegue um controle mais efetivo de tudo o que está acontecendo. E como a família é abordada nesses casos? Para a equipe de cuidados paliativos, a família ela tem uma importância tão grande quanto o paciente, porque eu falo, o familiar, na verdade, é o meu braço dentro da casa deles. Então, tudo que eu preciso implementar para esse paciente vai ser esse cuidador que eu vou treinar. Então, além dele ser o que a gente precisa para poder cuidar do paciente dentro de casa, a importância de cuidar dele também, né? Então, de trabalhar a angústia desse familiar, as expectativas dessa família, o luto antecipatório. Todo mundo que tem um familiar com câncer já vive essa sensação de morte todo dia. E quando a gente consegue fazer isso de uma forma bacana, a sensação de plenitude fica muito grande. Então, quando o paciente vem a falecer, a família fica com aquela sensação de paz, de que fez o que precisava ter feito. E aí, para trabalhar esse luto depois do óbito, é muito mais fácil para uma família que ajudou ativamente a cuidar desse paciente. Com certeza. Agora, muitos familiares, eles pedem que não comunique o paciente da sua real situação, né, física. Como que vocês do cuidado paliativo veem essa situação? Isso é rotina, na verdade, né? Todo familiar que chega pra gente, a primeira coisa que fala, olha, não conta, porque eu conheço meu familiar, eu sei que ele não vai suportar essa notícia. Vai se entregar, né? Ele vai se entregar, vai acabar a esperança, e é justamente o contrário, porque assim, eu falo que a coisa que a gente pinta na imaginação, às vezes, é muito maior do que a realidade. E é difícil você trabalhar tudo que a gente precisa. Por exemplo, o medo de morrer, as angústias, os sintomas, se o paciente não entende o que está acontecendo com ele. Então, é fundamental a gente trabalhar em cima de verdades. Então, que o paciente saiba o que está acontecendo e que a família saiba o que está acontecendo. Mas na verdade, a gente tem técnicas de contar essa notícia, né? Isso é uma coisa que a gente estuda muito na equipe de cuidados paliativos, é como dar a notícia. Em que momento dar a notícia, o quanto de notícia a gente vai dar, né? Eu já tive paciente que eu demorei quase 1 ano para contar que era câncer, porque o paciente realmente não queria saber, e a gente vai no limite do paciente. Porque eu tenho paciente que chega para mim na primeira consulta e fala, me fala tudo o que eu tenho, porque eu preciso administrar minha vida. E a família fala, não conta, mas se o próprio paciente está pedindo que se conte, como é que a gente não vai contar? Então, tudo isso é muito delicado, assim, é um por um mesmo, é caso a caso, e sempre colocando para a família a importância de se falar a verdade. Doutora Nari, como a equipe de cuidados paliativos age em situações de crise? Por exemplo, um paciente que não foi trabalhada essa parte das verdades que a gente fala, é muito comum quando chega naquela fase final já, no paciente terminal, quase vindo a falecer, que a família fala, leva para UTI, faz qualquer coisa. Então, essa prevenção de crises também é uma abordagem dos cuidados paliativos. A gente consegue antecipar para a família e para o paciente o que pode vir a acontecer na evolução dessa doença pela característica do próprio tumor, das próprias lesões metastáticas, aonde estava o problema. Então, trabalhando isso de uma forma assim, muito tranquila, a gente consegue prever essas situações de crise e já deixar tudo mais ou menos combinado como é que vai ser. Porque aí fica essa sensação de paz mesmo, o paciente sabe, a família sabe. Que acho que não basta só o cuidado com o paciente, né? A família que fica também tem que estar preparada, né? Tem que estar totalmente preparada, porque o sofrimento do paciente é tão grande quanto o da família. Com certeza. Bom, a prática dos cuidados paliativos está presente no Serviço Público de Saúde? É o que você vai conferir no próximo bloco do Opção Saúde. Olá, estamos de volta com o Opção Saúde e hoje recebemos a oncologista Nara Saad falando sobre cuidados paliativos.
Doutora Nara, muitas vezes o cuidado paliativo ele é dedicado a doentes com pouco tempo de vida. Como é tratar isso, esse assunto tão delicado, né, a questão da morte? Na verdade, para trabalhar a morte, a gente parte do pressuposto de que isso é fato, né? Todo mundo vai morrer. O que a gente tenta fazer, na verdade, é o como morrer, é trabalhar a qualidade de vida de quem está morrendo. E a gente faz isso, na verdade, reafirmando a vida. Toda vez que a gente fala em morte, a gente fala em vida ao mesmo momento. Porque é viver mais um dia, é conviver mais um pouco, é ter contato com as pessoas que você gosta, é comer as coisas que você gosta, é visitar os lugares que você queria. Então, na verdade, a gente trabalha a morte justamente trabalhando a vida. A grande questão é como se viver até o dia de se morrer. Na verdade, a gente sempre tenta viver o mais plenamente possível a vida enquanto se está vivo. Porque é fato que todo mundo vai morrer. Tão natural quanto o nascimento, né? Tão Mas natural quanto o nascimento. Difícil aceitar, né, que uma hora vai acabar. O importante é o sofrimento, porque a morte é fato, né? É como se morrer, na verdade. É isso que a gente trabalha. E, na verdade, a forma melhor de se morrer é se vivendo, né? Então, a gente reafirma a vida o tempo todo para esses pacientes, para essa família. A gente busca muito qualidade de vida. Bom, e doutora Nara, a nossa equipe de produção, ela foi conversar com a esposa de um ex-paciente seu, né, que é a Luciana. E ela conviveu de perto com a prática de cuidados paliativos. Nós vamos ver essa história. Gilberto Serafim, né, meu marido, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Quando a gente descobre uma doença dessas, a primeira coisa que a gente quer, que a família quer, é procurar uma alternativa de cura, procurar um tratamento. A gente procura sempre que a pessoa saia disso, né? Por pior que seja o tratamento, por o que quer que tenha que passar, mas que fique, né? Que fique bem, que fique vivo, né? Mas já estava bem adiantado, já não tinha mais o que fazer, ele já não respondia mais ao que existe na medicina. No caso dele. Já que não tinha mais condições, que ele ficasse de uma maneira bem, né? Se sentindo o melhor possível, sem tratamentos que deixasse a qualidade de vida dele muito baixa. Devagar ele foi parando de comer. E a doutora Nara sempre explicava assim, olha, deixa ele comer o que ele quer, quando ele quer, o que ele quer, se ele quiser, né? Aí até um dia eu perguntei, falei assim, mas e se a gente alimentá-lo por sonda, né? E ela explicou, falou assim, mas só vai judiar dele, né? A sonda de repente é uma coisa que se for para tirar depois, para melhorar e depois tirar, mas não é o caso. Então, devagar a gente foi percebendo que não adiantava esses procedimentos invasivos, entendeu? Que só ia fazer ele sofrer, porque não teria porquê. Eu sou advogada, eu sei que agora é possível fazer o testamento vital, deixar essas últimas disposições de vontade, como que é ser tratado no caso de uma doença terminativa. Eu faria para mim o que foi feito com ele. Eu colocaria nas minhas disposições exatamente como foi feito com ele, respeitando a vontade dele, não usando de nenhum tipo de tratamento que não fosse realmente para melhorar sua situação, sua condição. Não adianta ir a qualquer preço tentar coisas que não vão adiantar. Talvez isso dê um alento para a família na hora, mas agora, olhando para trás, eu vi que foi o certo a fazer. Foi sedado no último dia. No último dia. Então, ele passou todo esse período de convalescência no hospital, de hospitalização, à vontade, digamos assim, né? Para poder ficar com a gente, conversar com a gente, interagir conosco. Isso não tem preço. Não tem preço. É uma história Tocante, de né? força, né? De dedicação. Como foi esse tratamento, doutora? Uma família muito forte, né? Na verdade, a minha história com o Gilberto e com a família dele foi muito curta, porque foi tudo muito rápido. E mesmo com pouco tempo, a gente conseguiu trabalhar a essência do que a gente
pressupõe em cuidados paliativos, que é isso, trabalhar verdades, trabalhar a proximidade da família. Realmente, a gente deixa para sedar no último momento para que o paciente possa viver até onde ele tem que viver, né? Porque que vai morrer, todo mundo vai morrer. Em cuidados paliativos, a gente nunca antecipa a morte de ninguém, então a gente procura sempre empregar medidas que realmente sejam úteis. A gente usa quimioterapia sim, por exemplo, para um paciente em cuidados paliativos. O Gilberto fez quimioterapia até um tempo antes de morrer, porque é uma forma de controlar os sintomas da doença, do câncer, é a quimioterapia, então ela é empregada assim. Mas medidas fúteis, que a gente fala, que são coisas que não vão acrescentar nada, não vai acrescentar qualidade de vida, não vai acrescentar dias de vida. Essas medidas a gente deixa de empregar mesmo e a gente tenta trabalhar a vida. Então, o convívio da família, ele se alimentou quanto ele quis se alimentar, quando ele não quis mais se alimentar, a gente deixou ele ficar em paz, ninguém forçou nada. E a gente tentou trabalhar essa paz de espírito na família, de entender o que estava acontecendo e colocar para a família sempre que o melhor estava sendo feito. E o melhor foi feito mesmo, porque a gente vê a Luciana falando, ela é uma pessoa muito querida, muito forte. Você sente essa paz dela, a sensação de tranquilidade de que foi feito o que tinha que ter sido feito, né? Com certeza. Quando um paciente está já em estado terminal, tem alguns cuidados, alguns tratamentos médicos que às vezes até incomodam, né? Como a intubação, a sedação, às vezes manter o paciente preso no leito. Como que a equipe de cuidado paliativo vê essas ações? Na verdade, o foco é sempre a qualidade de vida, né? Então, a gente não vai tentar adiar a morte de ninguém, também não vai tentar antecipar a morte de ninguém. A gente entende que as pessoas vão morrer no momento que tiverem que morrer. Mas a gente vai tentar trabalhar vida e qualidade de vida enquanto essa pessoa estiver viva. Então, medidas que não vão acrescentar nada, a gente deixa de implementar. Então, por exemplo, você falou da sonda. Para um paciente que está morrendo, a alimentação forçada, que seria uma alimentação via sonda, ela não vai acrescentar nada, ela não vai acrescentar dias de vida. Muito pelo contrário, quem já teve um familiar que veio a falecer usando essa sonda, o paciente morre assim tentando, a gente faz aquela luvinha, né, no hospital, que é para o paciente não conseguir arrancar a sonda, e ele fica com a luvinha mesmo tentando arrancar, porque é uma coisa que incomoda o nariz, incomoda a garganta e não vai acrescentar nada. Então, assim, todo paciente terminal de câncer, ele deixa de comer mesmo, e as pessoas morrem igual, então todos vão deixar de se alimentar. E às vezes a intubação, você entuba e leva o paciente para a UTI, ele está morrendo. E seria muito mais interessante se ele morresse convivendo com a família dele, né? Como a Luciana colocou no depoimento. Morrer amarrado no leito, eu imagino que deve ser muito ruim. E a gente tem formas de não precisar amarrar o paciente no leito. Então, na verdade, essas medidas que a gente acha que não são úteis, a gente deixa de implementar. Doutora, e esse tipo de atendimento, esses cuidados, eles estão disponíveis no atendimento público de saúde? Então, na verdade, em 1995 foi publicado um estudo americano que chamava Suporte. Quase 10 mil pacientes foram avaliados em grandes centros americanos e a conclusão disso foi que se morria com muita dor, as pessoas morriam muito sem saber o que elas tinham. Esse estudo foi publicado há 18 anos. Com a publicação desses estudos, muitos países começaram a implementar serviços de cuidados paliativos para tentar melhorar esse cuidado do paciente que está morrendo. O Brasil entrou nessa toada e hoje a gente tem vários serviços de cuidados paliativos no país todo. Se alguém se interessar em saber, na página da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, a gente tem um link onde você pode ver todos os serviços que estão disponíveis no país. Legal, doutora. Bom, quero só agradecer muito aqui a sua presença, é um assunto delicado, acho que é difícil de tratar, mas acho que é importante esclarecer até para se tornar mais fácil, né? As pessoas aceitarem mais esse acontecimento que acaba sendo natural, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Bom, o Opção Saúde está chegando ao fim e lembrando que você pode conferir esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser em nosso site. Então a gente se encontra na semana que vem no próximo programa. Até lá!